Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do A2X Medcast. Eu sou o Dr. Vitiano Zarpelon, neurologista e diretor médico aqui desse podcast que é para ti, que é um estudante de alta performance. Estou aqui hoje com a Claiane. Se vocês não viram ainda, a gente já liberou junto um podcast inteiro sobre a história dela, né, com todos os detalhes, a trajetória mesmo, personalizada, no caso, a pessoal dela, né? Mas que certamente vocês vão se enxergar em muitos momentos, né? A Clay teve aquele arco do herói que eu chamo, então ela passou pelas dificuldades, mas ela foi mentorada pelo André, né? E agora ela é mentora aqui do nosso grupo. Então é uma história de sucesso que vocês certamente vão se deliciar aí. Então vou deixar no card aqui também linkado para vocês terem acesso. E o QR Code já está aqui embaixo para vocês que querem conhecer um pouquinho mais sobre aqui a 2xmed. Então te inscreve aqui no canal, escaneia o QR Code para estudar com os nossos mentores. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante polêmico, tá? Mas até talvez por isso eu gosto bastante. São os chamados neuromitos. Mas antes deixa eu chamar para conversa aqui a Clay. Clay, obrigado por estar aqui comigo de novo, né? Mais um pouquinho. E hoje para falar de um tema que eu acho que tu vai gostar bastante também. Claro, vamos lá. Olá, pessoal. Como o Vicenzo comentou, eu sou a Claiane. Além de já ter sido mentorada aqui do André, hoje eu sou mentora da A2X, acompanhando inúmeros estudantes que estão em busca da tão sonhada aprovação, que é uma conquista individual, mas uma conquista da família, algo muito bacana que a gente está aqui auxiliando vocês a conquistar. E falando nisso, em conquistar uma aprovação, a gente pensa que tem toda uma trajetória gigante que é ser estudante. E ser vestibulando não é fácil e muitas vezes a gente cai em alguns mitos, alguns jargões que a gente ouve por aí, principalmente agora nesse meio digital, que é o que a gente mais tem. E esses neuromitos, confesso eu, nunca havia ouvido esse conceito, Vicenzo. Então, Clay, deixa eu começar explicando então, tá? Esse termo é um termo recente agora, dos anos 2020, tá? O neuromitos, né? Não é um uso qualquer de um prefixo neuro né, na frente de qualquer coisa, como neuroarquitetura, neuromarketing, nossa, e coisas ainda mais difíceis, talvez até de digerir, como uh, neu- uh, neuroterapia, sabe? Terapia de vibração quântica, essas coisas que a gente vê que puxa muito o prefixo neuro vazio, assim, né? Quando a gente vai ver conteúdo, não tem ali um lastro científico, não tem sequer um periódico, uma revista de publicações, né? Que é basicamente onde o ambiente, né? O âmbito em que se dá essa troca científica, de que tu possa ser lido, ser apreciado criticamente, ser criticado por outras pessoas, né? Mas neuromitos, então voltando para o conceito, é, é um termo validado que surgiu na comunidade acadêmica aqui de neurociência da aprendizagem, né? E que para estudar um campo ali, para estudar de fato esses mitos que muitas vezes se perpetuam quase como se fossem assim lendas urbanas, né? Na nossa na nossa cultura popular mesmo, e que de tanto serem repetidos, né, e às vezes com um alcance bastante grande, acabam ganhando essa força de verdade, quando muitas vezes não passam ou de uma teoria, ou até pior, muitas vezes já tendo sido estudados extensamente e amplamente refutados, né, mas mesmo assim, a força da cultura, né, a força do que eu aprendi com o meu professor na escola ou na universidade, vai levando eles adiante, né. Então neuromitos é esse conceito, tá. A contrapor Para contrapor eles, a gente pode falar das verdades, dos fatos, né, neurocientíficos que falam sobre o cérebro, como ele aprende, e então a gente tem essa dinâmica de verdadeiro e falso que a gente vai fazer um quiz daqui a pouquinho, a gente vai entrar, para vocês também participarem e perceberem em que nível vocês já caíram, né, ou quem sabe até continuam presos a conhecimentos que não têm esse fundo de verdade. E você falando agora, Vicenzo, eu penso que ao longo da minha trajetória como estudante, quando eu era lá no ensino fundamental, ensino médio, a gente sempre procurava como,
melhores formas de aprender, como eu vou estudar. A gente lia muitas coisas e quando a gente entrava num site tinha, baseado em dados científicos, a gente já acreditava. E hoje muitas vezes a gente já acredita, mas de fato quando vai ver essa fonte, muitas vezes é como tu comentou, uma pesquisa, e aí eles pegam os dados, interpretam de outra forma, mas de verdade não é algo que é plausível para você defender cientificamente. É verdade. Na verdade, Clay, a gente tem hoje a gente vive numa era em que há muito tempo o acesso à informação já não é a grande barreira. As pessoas conseguem, na palma da mão, com o smartphone, né, ou mesmo, enfim, com acesso à internet, tu consegue ter acesso a informações. Informações aqui de maneira. Eu não estou julgando, são informações, podem ser certas ou erradas, entende? Então o volume de acesso que a gente tem a um volume muito grande de informações, ah, primeiro, classicamente, deixa as pessoas desnorteadas. E a próxima competência que precisa se desenvolver, se não é o acesso, é saber filtrar, né? Então, a gente vive, eu acho que uma pandemia, de fato, de uma ausência de pensamento crítico, né? Já agora, de início, olhando para ti aqui, eu quero dizer que tudo que eu for falar aqui, eu tô tendo cuidado de ter um embasamento científico, eu vou trazer um estudo aqui para contar para vocês como isso pode impactar, sempre trazendo as evidências, tá? Mas eu não quero que tu compre a minha palavra como verdade de pronto, entendeu? Começa como um médico em formação que tu já é, ainda tendo que estudar, ainda tendo que cursar nessa trajetória até a aprovação, mas começa já a te acostumar com esse hábito, pegar esse hábito de não comprar o que tu ouvi de mim, por exemplo, o que tu ouvi da Clay, o que tu ouvi do teu professor no cursinho ou mesmo na universidade, médicos formados, não é verdade e ponto, sabe? A gente tem que começar a desenvolver cada vez mais esse senso crítico. Eu acho que é uma coisa que falta muito na população em geral. E aí o que a gente acaba vendo, o subproduto disso, né, Clay, é enfim, uma massa de pessoas mesmo que não tem pensamento crítico, né? Não consegue chegar num nível ali de racionalizar se realmente faz sentido ou não aquela evidência. Por exemplo, será que a gente usa só 10% do cérebro? Né? Uma coisa que eu sempre lembro que eu tinha até num post-it no meu quarto, tá? Na época de vestibular. Uma frase entre parênteses, assim. Você só consegue aprender coisas novas até os 30 anos de idade. Vou deixar pra vocês nesse momento. Será que isso é verdade ou não é? Mas talvez coisas que vocês já tenham ouvido aí nessa trajetória de redes sociais, de muito volume de informação, que quando a gente vai realmente estudar, fazer o tema de casa, racionalizar criticamente aquela informação, nem sempre ela tá daquele jeito mesmo, na evidência científica, vamos dizer assim, né? Sim, e muito sobre esses 10% que tu comenta, eu penso muito na minha infância e quando eu me deparava com essas notícias, que é claro que hoje a gente está num meio que é muito fácil o acesso à informação, mas aí a gente se questiona se essa informação de fato é de qualidade, se ela tem de fato um respaldo. Mas esses 10% muito norteou a minha infância, que me deixava incrédula de como assim o meu cérebro só usa 10% dele? Aí eu lembro que eu era pequena e ficava imaginando: "Gente, a minha cabeça é tão grande, eu tenho uma massa encefálica tão grande, como que só 10% disso é útil de fato?". Sim. Mas, né, como a gente vai muito bem ver aqui hoje, Vincenzo, não é por aí que as coisas andam. Tu já viu aquele filme do Sem Limites com o Bradley Cooper? Eu acho que não, mas eu vou anotar pra ver É. depois. É, se tu já viu, ele traz um apelo muito grande, assim, que é essa ideia de desbloquear os outros 90%, ou as outras áreas do cérebro que tu não tá usando, né? E também tem aquele filme Lucy. São dois filmes clássicos, assim, de cultura mainstream que trazem essa ideia. Essa ideia que eu já tô dando spoiler aqui, que é uma ideia equivocada, né? E tu falou ali, nossa, a massa encefálica que a gente tem, como é que a gente não aproveita, né? Deixa eu te perguntar, tu sabe quanto que pesa um cérebro? Quantos por cento ele representa da nossa massa corporal? Eu lembro que já me questionei sobre isso, qual o peso da nossa massa, nosso cérebro em todo, pensando em crânio. Eu lembro que era Aham. uns 20 quilos, mas pensando em massa encefálica, não.
tem ideia, uns 8 Na quilos? verdade, assim, ó, não, muito menos do que isso. Um cérebro adulto, em média, vai pesar entre 1.200 e 1.400 gramas, tá? Incrédula. 1 quilo e pouco. Porque, na verdade, o tecido nervoso, ele é muito gorduroso e muita água também. Ele é constituído amplamente por água, né? Então, se a gente mede isso, um peso seco, dá muito pouco. E ele representa algo como 2% assim, de um peso de um adulto, tá? Na média. 2% do peso. E por que eu tô te perguntando isso, tá? A próxima pergunta é a seguinte: quanto que tu acha que da energia produzida pelo corpo, em termos de consumo de glicose mesmo, que o cérebro vai consumir? Esses 2% consomem quanto por cento enfim, da energia do teu corpo? Já te perguntou sobre isso? Olha, eu tô sendo indagada sobre coisas que nunca parei pra pensar. É, tu tá falando com um neurologista meio nerdão, assim, então esse é o tipo de coisa que eu já estudei bastante e é algo como 20%, tá? Então 2% do teu corpo, do peso dele, de células, enfim, vai gastar 20% da energia produzida, né? Com metabolismo mesmo. Então não é um mito de que estudar emagrece, tá? Não só porque a pessoa deixa de comer ali, esquece, vai às vezes emendando as sessões de estudo, mas também porque pensar, raciocinar, processar informações, né? E para realmente absorver, isso realmente gasta muita energia, né? E o cérebro ele só consome glicose, né? Então todos os processos metabólicos que estão ali envolvidos levam a um gasto energético muito grande. Penso que a gente deva começar uma nova dieta, a dieta dos estudos. Tá, tu não tá precisando, claro, acho que tá bem fit. Mas, brincadeiras à parte, né, um pouco do porquê aquele cansaço no fim do dia, se tu estudou sei lá quantas horas, 6, 8, 10 horas, tu tem que estar cansado no fim do dia, né. O estudo mais ativo, que é o que funciona, ele vai te deixar exaurido no fim do dia, porque tu consumiu muita energia. Isso, inclusive, é um dos indicadores que a gente usa aqui para saber se o estudante está, de fato, se entregando ali na rotina de um estudo ativo, né? Mas por que eu falei nisso tudo? Eu achei bacana de trazer esses dados, porque o mito dos 10%, né? Ele surgiu classicamente num livro lá do William James que falava que a gente estava usando só uma parte dos nossos recursos mentais e físicos, porque ele entrevistou um pessoal que né, subia montanha e aí eles diziam que depois que passava de um certo ponto eles desbloqueavam uma energia que eles não sabiam de onde vinha. E por mais que o William James seja um cara canônico assim na história das neurociências, né, professor lá do século XIX, mas isso nunca foi posto à prova, assim, né? E sabe aquele livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas? Um clássico, quem Dale não Carnegie, leu, né? tá. Esse livro, ele amplificou um pouco, e isso eu tô falando um pouquinho da origem de como que surgem também esses neuromitos, né? Pegou essa informação descontextualizada lá do livro, né, que se pretendia mais científico, era de um professor e tal, e no prefácio desse outro livro, enfim, best-seller por décadas já, se falou que o ser humano usava somente 10% da capacidade cerebral. Então foi meio que uma interpretação errada de um dado que já não era mais uma teoria. E foi tida como verdade. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso aí. E por que não faz sentido, né? Como é que tu vai estar usando 10% do cérebro se tu tá consumindo, se 2% do teu corpo tá consumindo 20% da energia, sabe? Não tem como, é uma coisa que é óbvio que tudo que foi conservado ali ao longo da evolução tá sendo usado, né? Enfim, esse a gente até pode comentar um pouquinho mais depois, mas é um dos primeiros mitos que as pessoas se deparam, né? Muito bacana, assim, a gente começar a entender e começar a pensar criticamente, né? Poxa, será que é assim mesmo, não é? Será que eu vou tomar uma pílula e vou desbloquear o meu subconsciente? Isso aí já está fugindo bastante do que a gente entende, do que a gente sabe no processo científico, que se aproxima dos fatos, né?
Porque se a gente for pensar em termos de evolução, Darwin já nos traz uma certa ótica. Até porque se é uma massa de só de 2% utilizando 20% da nossa energia, e só 10% são utilizados, bah, uns 18% dessa energia está sendo gasta com algo que a gente não sabe o que é, se a gente for fazer uma conta aí. Então, de fato, a gente está utilizando isso, mas como? E sabe, um pouquinho mais. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais clínico aqui para os futuros médicos e anatômico mesmo, né? Um dos grandes problemas em obstetrícia é a desproporção cefalopélvica. Tu já ouviu falar, já sabe disso, né, Clay? O que acontece? Muitas vezes, quando a mulher está gestante, ah, o bebê vai encaixar com a cabeça ali no canal de parto, né? Para sair no parto normal. Mas quando existe, ou a mãe é mais magrinha e não tem, né, uma abertura tão grande ali para a via do parto, ou daqui a pouco um bebê que tem uma cabeça um pouquinho maior, enfim, pode ser ou não por doença, às vezes não passa, né? Então, o tamanho da cabeça de uma criança, imagina se fosse 90%, digamos assim, não vamos usar, mas vai estar aqui só para atrapalhar, né? O parto é um dos momentos mais importantes para uma espécie, né? Porque vai perpetuar essa espécie. E imagina se num detalhe ali, num preciosismo evolutivo de não, 90% aqui não vai ser usado, mas eu vou usar só para dificultar a passagem ali na hora do parto. Não procede, né? A gente tem muitas evoluções, muitas evidências já evolutivas de que, enfim, a gente usa 100% da capacidade cerebral. Sim, estamos aqui para entender como que a gente pode utilizar um pouco mais do que esses 10% que falam por aí. Exato. Na verdade, eu gosto de pensar que assim, a gente tem 100% em uso. A gente pode usar eles mais passivamente, mais ativamente, a gente pode otimizar, né, o que é pro objetivo que a gente quer, como a gente vai usar esses 100%. Agora, ok, se tu não alinhar o teu objetivo com a tua técnica de estudo, por exemplo, aí muito desses 100% entra uma noção de rendimento, talvez não esteja rendendo, né? Enfim, o tanto de aprendizado que poderia gerar. E o nosso trabalho aqui é justamente alinhar esses vetores, né? Mas então, Clay, olha, eu já dei a primeira de lambuja aqui para vocês. A Vixe. gente vai fazer agora um verdadeiro ou falso. Frases, né? Algumas verdadeiras, outras falsas, afirmações que eu quero que vocês peguem uma canetinha, eu pego o celular, bloco de notas para a gente fazer aqui uma dinâmica que eu acho que vai surpreender vocês, tá? A primeira pergunta é essa, né? Verdadeiro ou falso? Então, seres humanos utilizam apenas 10% da sua capacidade cerebral. Essa aí é aquela aquecimento, né? Eu já dei até de lambuja para você. Até porque na minha infância eu já colocaria como falso. Porque eu já pensava, gente, não pode ser 10%, alguma coisa tá errada é por ali. Vamos ver o próximo como que será. Mas tu já me disse no off ali que tu ficava estudando e tentando tirar mais desses 10%, né? Sim, quando eu era pequena eu fiz esses testes e eu ficava, gente, incrédula que de fato a gente só usa 10%. E eu lembro quando eu era pequena, eu buscava ali na internet, quando eram os primórdios, quando nós começamos a usar, eu olhava lá, ok, vamos buscar um teste assim lógico para eu desenvolver mais um pouquinho, para eu aprender mais um pouco. Sim. Mas eu não avançava, então alguma coisa ali não estava muito É. coesa, não sei se era da minha parte ou É que, desses claro, é dados. uma tentação muito grande, né? Imagina o quanto que a gente não consegue dourar uma pílula, fazer um marketing em cima de algum produto, em cima de algum recurso novo, que lá por trás muitas vezes não tem nenhuma comprovação científica. E a gente sabe que neuromitos também se bebem dessa fonte, assim, do mau caratismo mesmo, tá? Do charlatanismo de quem vai lá deliberadamente mentir sobre uma coisa, né? Eu brinco, né? Ou é desonestidade ou é uma ignorância, né? Mas a gente entender que não funciona assim é libertador. Porque também, olha o tamanho do problema, né? Se tu tá dizendo que 90% não usa, o que eu faço? Onde é que eu compro? Toma meu dinheiro. Eu só quero desbloquear mais 5% que seja, entende? Então a gente também precisa ter uma responsabilidade ética também em relação a esses dados, essas informações que a gente veicula, né? Então essa aqui, marquem a resposta de vocês. Quem sabe marca o que vocês achavam antes dessa troca de ideias aqui, né? Vamos para a Perfeito. próxima. Ó, essa aqui eu quero
que vocês prestem atenção. Então, a frase é: cada um tem um canal sensorial pelo qual preferencialmente aprende, que se chama de estilo de aprendizagem. Sabe aquela coisa de eu sou mais visual, não, eu sou mais auditivo, não, eu preciso interagir com o objeto. Isso se chama de estilo de aprendizagem, tá? E se a pessoa recebe informações através desse canal sensorial, ela vai aprender melhor. Então essa é a afirmação. Cada um tem um canal pelo qual preferencialmente aprende. E se tu receber informações por esse canal, se tu é visual e ver coisas, se tu é auditivo e tu ouvir coisas, tu vai aprender mais através disso. Tá? Essa é a segunda afirmativa. E vou falar minha opinião. Muito ao longo da minha trajetória, eu vi pessoas falando sobre isso, principalmente os professores, sobre, tal aluno aprende melhor vendo as aulas do que, por exemplo, anotando as coisas. Então, honestamente, pra mim, eu vou com o pé atrás, porque eu não sei. Mas pra mim, parece uma certa verdade, mas vamos nos Certo. contrapor. Muito bem. Agora sem mais spoilers, hein? Eu vou deixar para depois. Verdadeiro ou falso? Ambientes ricos em estímulos favorecem o desenvolvimento do cérebro de crianças pré-escolares. Aqui eu botei uma imagem de uma sala, de uma creche, talvez, bastante enfeitada, separada por cores, com cartazes e bastante, né, estímulos para as crianças, né, numa fase crítica ali do seu desenvolvimento. O que tu acha, doutora Clay? Olha, se a gente for olhar as creches e as escolas hoje, todas elas são extremamente coloridas, com muitos objetos que chamam a atenção. Se de fato isso não fosse verdade, eu penso que as escolas já teriam mudado em um certo ponto. Então, eu vou colocar como verdadeiro. Tá bom, esse é um bom ponto que tu levantou. Vamos para a próxima. A aprendizagem ocorre a partir da modificação de conexões entre os neurônios. Ou seja, o aprendizado ocorre através da mudança dessas conexões, que a gente chama de sinapses. Eu penso que seja verdadeiro, uma justificativa assim bem curta, porque ao longo dos nossos estudos a gente tem aquele momento que é um estudo mais passivo, onde que eu imagino que vocês já passaram por isso desde o ensino fundamental, onde que a gente aprende ouvindo o professor e depois a gente vai praticando, que é lá no estudo ativo, que é fazendo os exercícios. Então, esse ver novamente o conteúdo, ver de uma forma diferente, para mim, eu acredito que seja de fato uma forma de a gente criar novas conexões neurais e solidificar esse conhecimento da memória aí de curto e longo prazo. Muito bem, acho que o raciocínio tá direcionado. Mas, ó, Vamos vou te ver. dar uma notícia, que a gente tá falando mais de mitos e tu falou que tudo é verdadeiro até agora. Vixe, acho que eu vou embora, gente. Tô errando todas. É, gente, e aqui, é normal, esse aqui tá muito, tá quase que inscrito na nossa pele, assim, né? Isso são coisas que a própria cultura popular, como a gente já falou, vai perpetuando, né? Então, não se sinta mal, claro, se daqui a pouco não for tudo verdade, não, tá? Vamos lá. Próximo questionamento é a famosa diferença entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito. A diferença na dominância hemisférica, direito ou esquerdo, pode explicar a diferença de aprendizado entre estudantes. Verdadeiro ou falso? Um clássico, né? Fios, cubras como é. Eu era sempre de humanas, claramente. Então, um dos meus hemisférios estava ali sempre. Lá. Mas a gente indaga com se cada lado do cérebro trabalha com uma certa área, por exemplo, exatas, como esse hemisfério vai trabalhar só com exatas, sendo que é só 10% que trabalha? E Um aí, ó, mito contrapondo outro mito. tu vê, né? E daí começa a virar uma cascata, né? A pessoa. E eu digo assim, com tranquilidade, assim como nas exatas, vamos dizer assim, a fronteira do conhecimento tá lá na descoberta espacial, né? Enfim, na fronteira mesmo, assim, de exploração de outros corpos celestes, né? Na NASA, enfim. Nas humanas, a fronteira do conhecimento tá no cérebro, né? Porque é de fato ali onde o desconhecido ainda mora. E esse desconhecido, não saber uma coisa funciona ou não, ou como ela funciona, dá espaço, deixa um vácuo, né? Justamente onde se criam esses mitos, né? O cérebro humano não é bom em lidar com incerteza, tá?
tem algo que a gente pode fazer de melhor para nossa vida é previsibilidade, é ter uma rotina, é as coisas se repetirem. O cérebro vai sendo treinado por isso. Isso no geral. Então, se a gente tá assim buscando entender como tirar o melhor do nosso cérebro, a gente precisa tirar da frente esse ruído, sabe? Essas desinformações que às vezes ocupam esse vácuo, né? O vácuo do mistério, ele deixa a sementinha plantada para que alguma coisa cresça ali. A gente não lida bem com o não saber. E aí o que acaba crescendo às vezes é uma erva daninha ali, né? Nossa metáfora. Mas enfim, tu já votou nessa aqui? Eu tô em dúvida, gente. Essa eu vou colocar como falso, frente que um neuromito tá contradizendo o outro. Então, não sei. Vou Ó, colocar mas como dez falso. por cento, olha a provocação. 10% do cérebro pode ser só de metade do cérebro? Só de um hemisfério? 10% pode ser Exato. só dali? Mas será que de fato é assim mesmo? Essa imagem claramente ela estaria errada, né? Porque se um lado do cérebro teria que só ter aqui uma corzinha. Não tá todo ele funcionante. É, claramente essa imagem, se vocês estão já começando a pensar com raciocínio crítico, não é de nenhum paper científico da última novidade do nosso campo aqui, né? Não, não é do Google mesmo. E eu fiz questão de pegar essas coisas que tu joga lá no Google e vai vir. Vai vir aos montes. E eu até vou falar meio baixo aqui, porque assim, ó, o quanto que isso tá incrustado mesmo, né? E aqui eu tô falando de pessoas com informação. Vocês vão ver depois que eu trouxe um estudo bem bacana para mostrar isso, mas a gente não faz ideia quanto que as pessoas, né, acabam desligando aquela chavezinha do pensamento crítico quando se deparam com uma informação já pronta e que soa familiar. E que a gente já ouviu falar de algo semelhante, eu acho que é assim mesmo. E aí a gente desliga a chavezinha e toca a vida tomando aquilo como verdade. Acaba aceitando e não vai ter uma contradição e vai falar: ok, isso é verdade. Meu pai falava, meu avô Exato. falava e assume como um Até caráter porque, verdadeiro. senso crítico e pensar sobre as coisas, a gente já viu, né? É um processamento superior cortical no cérebro. Então isso gasta energia. E a gente está aqui, voltando, né, ao nosso pai Charles Darwin, a gente está aqui para conservar a energia, gastar o mínimo possível. Isso Muito aí. spoiler, tô facilitando para vocês. Próxima afirmação, tá? Essa é bacana. 99% das pessoas destras e 70% das canhotas, como essa menininha aí da imagem, tem o hemisfério esquerdo como um hemisfério dominante para a linguagem. Verdadeiro ou falso? Gente, essa da minha história, toda a minha trajetória, eu vou colocar como verdadeiro. Porque, honestamente, o quanto que eu já ouvi isso de professores, na internet mesmo, como o Vitianos comentou aqui, eu encontrei essa imagem no Google. O que há de blogs falando sobre, defendendo isso com unhas e dentes, não pode ser falso, né? Será? Não sei. Essa aqui é um spoiler mínimo aqui. Esse dado, a veracidade ou a falsidade desse dado, eu uso bastante na minha prática clínica, com epilepsia, com cirurgia de epilepsia e tal. Mas eu vou falar um pouquinho mais depois, quando der a resposta. Vamos lá. Vamos pro próximo? Por último, mas acho que não, né, não menos importante mesmo, né? Ó, a memória humana tem uma capacidade infinita. Verdadeiro ou falso? Aí nós pensamos, será mesmo que o nosso cérebro é capaz de ter algo infinito? Não sei. Essa eu confesso que eu tô na dúvida. Eu tô aqui me esforçando ao máximo para fazer minha poker face aqui e não ser Estado fixo. interpretado, né? Nem pro sim, nem pro não. Vamos ter que votar, Clay. Vamos. Olha, pensando que o nosso cérebro consegue sempre se moldar e à frente às novas informações e guardar isso de uma forma organizada e a gente acaba memorizando aquilo que de fato é importante, colocarei como verdade. Muito bem, muito bem. Então, aqui foram 7 afirmações que a gente vai pro gabarito logo mais. Quase que 6, né? A primeira dos 10% a gente já conversou. Mas espero que tenham anotado aí as suas apostas. Façam as suas apostas aí, porque tenho certeza que vai ter muita gente boa caindo do cavalo aí, hein, Clay? Eu digo que talvez uma dessas pessoas sejam eu,
Juntamente com vocês, viu? Até porque isso muitas vezes molda o nosso dia a dia. A gente pensa, bah, eu não vou conseguir aprender isso porque eu só tenho 10% do meu cérebro, ou porque eu sou uma pessoa extremamente mais ligada a humanas, à criatividade, tudo que é de exatas é averso a mim, não quero aprender. E eu olho para minha trajetória e eu penso que quando eu estava lá no meu ensino médio, eu pensava, bah, eu não sei exatas, eu não consigo entender porque eu de fato não é para mim, eu sou de humanas, acabou. Mas na verdade não, né, porque a gente não teve umas boas bases que foram criadas, a gente não teve aquela linha do conhecimento que é adequada. Então a gente acaba pegando um certo conceito, que são os neuromitos, e colocando ali como um tapa-buraco de um Exato, um problema que é tapa-buraco. lacunar. Exato. Então, assim, e pra ti que tá nos assistindo aqui, estudante pré-vestibular de medicina, medibulando, futuro aluno do A2X Med, o QR Code tá aqui na tela para tu estudar com a gente. E para estudar da jeito certo, a gente tem que se proteger desses neuromitos, se blindar, né, das informações falsas que estão por aí. Tu sabe qual é uma informação falsa que eu tenho certeza que tu já ouviu? E aí agora é o calo no sapato do medibulando, tá? Afirmação: flashcards são a maneira mais otimizada de estudar. Verdadeiro ou falso? Eu vou defender essa bandeira de verdadeiro, porque eu sou fã de flashcards. Se isso for um mito, eu vou parar de estudar. Clyde, não seja assim, não pare de estudar, mas eu vou te dizer que essa informação ela é falsa. Bah. Ou pelo menos parcialmente verdadeira, tá? Porque sim, flashcards, se a gente faz um espaçamento deles para que ele seja o nosso recurso, o nosso material de estudo numa revisão, né, daqui a tanto tempo, enfim, uma repetição espaçada mesmo, e especialmente da maneira que a gente faz ali a pergunta, ou dependendo do flashcard, tu consegue usar ele de maneira muito passiva, tá? Então só deixar uma lacuna, mas sabe aquela lacuna que já a frase anterior já te dá uma dica, ou algo do tipo, a gente consegue se enganar bastante de que está estudando por flashcards. Então a melhor maneira de estudar, a gente até conversou já sobre isso quando eu estava com o Juarez aqui. Sim, a gente pode. Flashcards são armas poderosíssimas, mas certamente, primeiro, eles têm que ser usados da maneira certa. Então, tu precisa fazer um espaçamento, mas mais do que isso, tu precisa transformar aquele card, aquele flashcard, numa pergunta que te faça buscar nos teus files, lá nos teus arquivos, a resposta certa. Tu tem que vasculhar ativamente a tua biblioteca ali, para que isso valha como um estudo ativo. Dito de outra maneira, um flashcard produzido sem muita técnica. Por exemplo, tá sentado aí, tu vai cair ou tu vai te doer. Flashcards prontos dos outros, tá? Isso aí foi o outro que chegou no raciocínio. Os flashcards, da melhor maneira, eles são feitos pela própria pessoa. Porque tu tem todo um pensar por trás que é literalmente a maneira como os teus neurônios se conectaram ali, que é outro spoiler para vocês, né? Uh, tem que saber usar da maneira certa, tá? A ferramenta é maravilhosa, ela pode ser maravilhosa. Mas, por outro lado, não adianta, no primeiro encontro com uma matéria nova, e ok, talvez você já seja um medibulando experiente, já conhece a matéria, pode partir para uma estratégia mais avançada, de um nível de conhecimento mais profundo para o de transferência. Mas, num primeiro encontro com uma matéria nova, usar flashcards não é a melhor alternativa. Então não é como se fosse a melhor super técnica universal de como fazer as coisas funcionarem. Transformar, se não era só transformar todo aquele cronograma receita de bolo em flashcard e ficar lá estudando, estudando, estudando. É óbvio que tu vai aprender alguma coisa assim, sabe? Nem que seja forceps, sabe? Aquela coisa de botar para dentro na repetição, mas a tendência é que tenha formação de muitas ilhas isoladas e de que esse conhecimento não se converse entre si. Essa palavra que tu trouxe de ilhas isoladas, eu já senti na pele, porque de fato, quando eu fiz alguns flashcards que não foram feitos por mim, ou de fato eu não havia visto o conteúdo previamente, foram assuntos soltos, conhecimento que eu detinha naquele momento, porque eu vi aquele flashcard 1 minuto, 5 minutos, um dia, então foi aquele repetição, de fato, que aconteceu. Mas quando você não traz esse conhecimento para de fato todo o tua bagagem, tu não vai aprender, porque vai ser uma informação solta que tu vai ter aqui e ali, de fato não vai agregar. Então, talvez eu acho que depois desse podcast eu vou para casa e eu vou rever alguns métodos de estudos meus.
A questão toda é saber usar a ferramenta certa no momento certo. E esse momento certo vai variar para biologia, para química, para física, vai variar para botânica e para origem da vida, para matérias diferentes, para conteúdos da mesma matéria. Então, aqui no A2X Média, a gente está aqui para te ajudar a entender onde tu tá nessa matéria e quais são as ferramentas e como utilizar elas, né, Clay, para ir adiante. O QR Code está aqui embaixo. Vai perder a chance de estudar com a Clay aqui te mentorando. Todo o nosso né, vasta leque de mentores muito bem treinados. E aqui está sendo treinado ao vivo a não cair mais em neuromitos. Não só eu, mas vocês também, né, nossos mentorados não podem, até porque a gente vai em busca da nossa aprovação, é isso que a gente mais quer. É isso, gente. Então, assim, antes de trazer as respostas para vocês e também para manter a tradição aqui do podcast, eu trouxe um estudo aqui científico, tá? Publicado numa das revistas da Science, tá? Que é eu acho que é a Human esqueci o nome agora específico da revista, porque eu achei que eu tinha deixado escrito aqui. Mas é uma revista respeitadíssima e que trouxe esse estudo. A prevalência de neuromitos entre estudantes e professores em formação. Bomba, tá? Bomba. Desde já eu quero fazer um disclaimer, né? Os professores são nossos aliados nessa jornada, né? Mas o que não deve impedir, Clay, eu fico bem tranquilo de fazer esse disclaimer porque eu tava pedindo agora há pouco para que vocês não comprassem tudo que eu digo como verdade. A gente tem que exercitar o músculo ali do raciocínio crítico. Então, não dá para comprar tudo também que os professores dizem. A gente vai investigar um pouquinho agora. Vou explicar esse estudo para vocês que é bem bacana, fácil de entender também, mas como que a gente pode estar pecando aí na formação dos próprios professores, tá? Então, eu já passei para ti esse estudo, acho que tu deu uma lida, mas explicando mais ou menos como é que foi feito, tá? Eu não vou passar slides, a gente já vai depois para as respostas das perguntas, eu vou só trocar uma ideia aqui. Vamos lá. Eles pegaram, Clay, 1.000 pessoas na média, mais ou menos 1.000 pessoas lá da Rússia, de 6 centros diferentes, então 6 universidades da Rússia, e pegaram estudantes de graduação dessas universidades, tá? Ou seja, alguns deles iam ser futuros engenheiros, futuros matemáticos, futuros biólogos, químicos, físicos, né? Também futuros psicólogos e pedagogos, professores. Alguns deles já com uma inclinação para seguir a docência, né? Para serem professores. E outros não. Então essa amostra, ela reflete, não é qualquer pessoa na rua que eles saíram perguntando, mas um público seleto ali de, pelo menos, ter acesso a curso superior, tá? Breve parênteses, que sim, esses 6 centros que eu falei foram na Rússia, tá? Mas essa pesquisa é amplamente replicada no mundo. Esse aqui é um estudo de 2022, bem recente, e que dá, da maneira que eles trouxeram, um sabor bacana de trazer aqui, tá? Mas o que eles fizeram com essas pessoas, quase 1.000 pessoas? Eles apresentaram, assim como a gente fez aqui agora, 45 afirmações para elas, tá? Sendo 20 verdadeiras, ou seja, fatos neurocientíficos, fatos que explicam mais ou menos como o cérebro funciona, e 25 deles eram neuromitos. Eram informações que estão circulando, mas que não possuem um embasamento científico, tá? Uma coisa bacana para eles chegarem nessas 45 afirmações é que os pesquisadores, né, eles fizeram uma curadoria bem próxima, assim, do conteúdo para que afirmações que ainda não estão bem resolvidas na literatura médica e científica, vamos dizer assim, por exemplo, gestantes e o consumo de cafeína, tá? A gente não sabe o impacto que isso tem na formação do bebê, por exemplo. Isso é um ponto que a gente ainda está estudando, está buscando entender, e tem pontos que falam a favor da segurança, que não tem medo de usar, mas tem outros que falam contra, restrição de crescimento intrauterino e tudo mais, tá? Esse tipo de controvérsia, que ainda está aberto para debate, eles tiraram fora. Então, algumas informações relacionadas ao nosso cérebro que não são bem resolvidas foi tirado fora. Por outro lado, ou seja, o que isso quer dizer? Tudo que foi colocado à prova, inclusive essas 7
que a gente falou mais cedo, a gente já sabe categoricamente se é verdadeiro ou se é falso. Não resta muita dúvida em relação a isso na literatura científica. E já dá. Quando a gente trabalha com ciência, a gente tem sempre cuidado com as palavras, né? É difícil de ser dogmático e dizer que é verdadeiro e que é falso. Mas é o que a gente pode, resumidamente, é o mais próximo que a gente chega da verdade. Se aquele fato é assim ou não é, tá? Ou seja, deixa eu tentar compreender, Vicenzo. São 40 afirmações que já foram pesquisadas, tem embasamento científico sobre se de fato é ou não verdade. Isso, Mas 45. 45, mas não só são pesquisadas, que foram previamente, mas são 45 questões de senso comum que já estão internalizadas na nossa vivência, na nossa história, ou seja, crenças populares que de fato podem ou não ser verdades. Isso, algumas mais, outras menos famosas, vamos dizer assim, né? No mundo leigo, vamos falar. Mas todas elas têm uma resposta já precisa. E aí, essas 960 pessoas, elas responderam, eram apresentada a afirmativa, fizeram uma dinâmica muito parecida com o que a gente fez ali há pouco. Verdadeiro, falso, e deram também a opção de falar não sei, tá? Eu fui um pouquinho mais malvado com vocês, não botei essa, porque eu não quero ninguém em cima do muro. Mas para também tirar um pouquinho o viés de respostas aleatórias, sabe? Porque se tivesse que Sim. marcar qualquer uma das duas, né, não tivesse esse não sei, as pessoas podiam só marcar qualquer uma, e isso ia tirar um pouquinho de informação ali da nossa pesquisa, tá? E fizeram isso nesses vários centros russos, pegaram os resultados e as conclusões que chegaram foram muito interessantes, tá? Vamos para os resultados agora. Primeira, opa, primeira parte, tô bem empolgado aqui, já tô batendo em tudo aqui. A primeira parte da conclusão aqui, na verdade, os primeiros resultados que eles analisaram foram em relação às 20 afirmativas verdadeiras, que eram fatos, são fatos neurocientíficos, neurológicos, tá? E dessas 20 afirmações, até se viu que não foi até o mais difícil do teste. A parte de identificar informações verdadeiras, mais da metade, 60% daquelas pessoas, identificaram pelo menos 14 daquelas 20 como verdadeiras. Ou seja, acertaram 14 das 20, tá? O que quer dizer que mais ou menos ali 2 em cada 10 também não soube identificar esses fatos. Não podemos tapar o sol com a peneira e passar todo esse pano também, né? Então, afirmativas como indivíduos com dislexia enxergam na verdade, isso é um neuromito, né? Eu peguei um exemplo errado aqui, mas afirmativas como o que a gente fez aqui, de que o aprendizado é sustentado pelas conexões de neurônios, que eu estou dando outra resposta para vocês, foram identificados corretamente, porque sim, as sinapses químicas é a base do nosso aprendizado, certo? E elas foram identificadas corretamente por mais de 60% das pessoas, tá? E aquelas outras 6, então 14 perguntas, 60% acertou. E as outras 6 perguntas, que eram 20, mais de 80% acertou. Então, vamos dizer assim, todas elas, a maioria acertou, tá? Ok, teve gente que não poderia errando coisas mais primárias, tá? Mas ainda assim a maioria estava acertando, tá? Um asterisco aqui bacana é que tu ia perguntar alguma coisa? Eu ia até comentar em relação se essas foram as afirmações, eu estou muito curiosa sobre as negativas. Como que o pessoal se deu em relação a esse estudo? Então, essa foi a segunda parte, né? Como que o pessoal desempenhou nos neuromitos, nas afirmações falsas. Porque para eles estava lá como uma afirmação para dizer verdadeiro ou falso, tá? Aí é onde realmente o pessoal deixou a desejar, tá? Eu trouxe aqui anotado para não falar besteira, mas assim, a maioria deles também, mais da metade, afirmou, né, ou concordou erradamente com 11 daqueles 25 fatos errados. 11 de 25, gente. Fatos claramente errados e já amplamente comprovadamente errados, entende? Como eu falei, não tem nenhuma coisa controversa aqui, são afirmativas bem conhecidas.
mas, por outro lado, amplamente difundidas, né, na mídia, na cultura popular, e que estavam tão fortes ali, que o nosso público aqui de estudantes acadêmicos, futuros professores, não souberam separar do que era verdade, sabe. Legal, Vicenzo. E quando a gente pensa nisso, 11 questões de 25 a quase 50%. Sim, E não são pessoas que não possuem uma bagagem, uma experiência, tanto na parte de estudos, mas são pessoas onde que estão na graduação e que muitas vezes convivem com possivelmente professores, já leram conteúdos que falam sim, sobre esses neuromitos, ou de fato foram verdades que foram internalizadas e aceitas, e o senso crítico de ir buscar, ver se a fonte de fato era correta, foi deixado de lado, porque sim. 50% é um número muito E uma coisa significativo. bacana que é um asterisco que eu queria fazer, assim, é claro que eles separaram por curso isso, e eles separaram também o pessoal mais do início da graduação para o pessoal do fim. Existiu, uma curva de aprendizado, de modo que o pessoal do final dos cursos, seja ele química, biologia, matemática ou pedagogia, eles acertavam mais do que o pessoal do início dos cursos. Aqueles fatos verdadeiros aproximava eles do que realmente é verdadeiro. Em outras palavras, então, o ensino superior, conforme os anos vão se acumulando, de fato ele se demonstra ser algo positivo. Ele vai desmistificando, na verdade, ele vai agregando ao conhecimento da pessoa fatos, fatos do nosso mundo. A gente vai adicionando conhecimento, tá? E um outro spoiler importante aqui é que cursos de áreas mais científicas, como matemática, biologia, física, química e psicologia também, por ser uma área mais ligada, mais afeita a não necessariamente à ciência, tá? Mas às neurociências ou então ao funcionamento do cérebro, as pessoas declaravam também que liam mais sobre isso, né? Então elas foram melhores, por exemplo, do que estudantes de pedagogia, do que estudantes de literatura, estudantes mais das áreas mais das humanas, das áreas Uhum. mais artísticas, talvez, que também diziam que frequentavam, consumiam menos esse tipo de conteúdo, né. Então, não é em vão que as pessoas estão no ensino superior. Elas tiveram um aprendizado no que realmente é a verdade biológica do cérebro. Mas não vamos confundir, e agora vem essa segunda parte dos neuromitos, das informações falsas. Identificar o que é correto, por mais que as pessoas aprendessem isso, não protegia elas de dizer o que era errado. Então era uma outra capacidade, um outro tipo de habilidade que é de fato relacionado com senso crítico, que é de saber identificar um neuromito. Saber olhar, dizer, ir atrás, pesquisar e realmente dizer que não era verdade, né. E você sabe qual que foi o neuromito mais popular? Bah, me questiono sobre isso, porque muitos do que a gente viu aqui hoje já foram vistos na minha trajetória, mas os 10% me pega muito, porque foi algo muito difundido da minha vivência. Pronto. Então eu vou fazer uma dinâmica aqui de mostrar para vocês. Já vou voltar nessa conclusão aqui. Vamos para o nosso gabarito, porque o neuromito mais famoso e mais, vamos dizer assim, a maior casca de banana para quem foi nesse estudo, tá aqui no nosso quiz, tá? Então, essa aqui a gente já falou, é uma afirmativa falsa. A gente não usa só 10% do nosso cérebro, tá? Essa aqui, a gente rodou uma pesquisa lá no nosso Instagram ontem, nosso pessoal participar. A gente teve mais gente acertando, 65%, tá? E na literatura é quase meio a meio, tá? É um pouquinho mais de pessoas achando que é verdadeiro, 45% para 55%, tá? Então, as pessoas, maior parte, consegue reconhecer que é falso, é um mito que a gente usa só 10% do cérebro, mas ainda quase metade delas não consegue dizer isso, tá? E aqui chegamos, rufem os tambores, pro nosso neuromito mais famoso, os estilos de aprendizagem, tá? E isso foi o que o nosso artigo identificou, tá? E mais ou menos o que me chamou a atenção
olha só, gente, 95% dos nossos seguidores no Instagram votaram que sim, acreditam no fato de que cada um tem o seu estilo de aprendizagem. Não, eu sou mais auditivo, eu sou mais visual, eu sou mais sinestésico. Isso é um mito. E isso foi também, isso eu achei muito curioso e representativo, porque não é à toa que eu falei para vocês que isso é replicável, né? 90% dos professores russos lá, futuros professores, acadêmicos, disseram acreditar também que essa afirmativa era verdadeira, quando na verdade ela é falsa. E a gente vai falar um pouquinho do porquê que ela é falsa, né? O que é uma loucura que pra mim isso faz sentido a gente aprender com uma certa Me- facilidade Vamos fazer em o seguinte, Clay. visual, A gente auditivo. tá num formato bem fluido aqui. Depois eu vou voltar pro estudo, a gente tem o resto do nosso gabarito. Mas vamos aproveitar. Me conta por que que tu achava que era verdadeiro isso aqui. Eu lembro até hoje, quando eu estava no cursinho, e um professor me contando uma história de que ele lembra muito que ele tinha um aluno que ele sempre sentava lá no fundão, ele ficava com os braços cruzados e vendo a aula toda assim, ó, só assistindo, sem piscar o tempo todo. E o professor conta e falava: Bah, esse aluno nunca vai ser aprovado, ele tá sentado lá só assistindo, nunca anota nada, nunca escreve nada, até que ele se depara que no final do ano do cursinho aquele guri foi aprovado e com um destaque muito incrível. E aí o professor começou a falar: "Gente, vocês precisam tentar encontrar, descobrir qual que é a melhor forma de vocês aprenderem, se é ouvindo, se é só apenas vendo, escrevendo, para vocês poderem dessa forma melhorar e aprender da melhor forma possível". Eu Sim. fiquei: Ou "Ok". seja, ele pegou um dado de um aluno dele, ele interpretou que daqui a pouco ele tinha uma maneira X de estudar e de que, portanto, como ele foi muito bem, isso quase como uma prova social, de que ele deveria ter aquele estilo de aprendizagem, então cada um tinha que buscar o seu. É isso? Ou seja, cada estudante aprendia de uma certa forma e cada um deveria entender qual que seria essa maneira que a gente traz aqui. E eu me incluo nesses 95% porque eu já me deparei com como que eu aprendo da melhor forma? E já fiz aqueles quiz, lembra da minha E infância, e claro, nunca cheguei numa conclusão plausível. vamos lá, 90% no estudo, 95% aqui. Quem que são esses 5%? Deve ser o pessoal realmente que, poxa, tá muito em cima ali da pesquisa acadêmica, né? Porque, nossa, todo mundo acredita nisso. E isso é um neuromito e agora eu vou explicar pra vocês. Tá aí com um papel, com uma caneta? Deixa de lado. Eu quero que tu preste atenção, tá? Por que que não existe um estilo de aprendizagem para cada um? Ah, eu tenho certeza, Vitinhas, eu sou mais visual. Porque quando eu pego, faço esquemas, faço flechas, aí na hora da prova me vem aquela imagem e eu lembro. Ok, isso é um recurso que tu usa e que muitas vezes é chave, é muito importante de tu ter uma imagem que fala mais que 1000 palavras, né? A gente sabe. Porém, isso não quer dizer que tu não vai aprender ou que tu tem uma dificuldade maior ou não tão uma facilidade tão grande de aprender ouvindo do que tu tem vendo. Então, a gente foi agraciado, né, por Papai do Céu, por Darwin, pelos gênios da evolução, com vários sentidos. O tato, a audição, a visão, o olfato, a gustação. E isso tudo é a maneira como a gente se relaciona com o meio ambiente. Quanto mais portais, quanto mais entradas, quanto mais sentidos a gente utilizar para aprender, mais completa vai ser a formação daquela memória. E já temos estudos, como eu falei, isso não é uma controvérsia, isso já é bem conhecido, de que as pessoas têm, na verdade, uma preferência. As pessoas têm hábitos. E talvez tu saiba que nem todos os teus hábitos trabalham ao teu favor, né? Mas as pessoas têm hábitos de estudar mais assim, mais assado. Eu gosto de ouvir a aula que eu gravei, eu gosto de rascunhar, sou mais visual. Mas na verdade, quando tu faz essa escolha, quando tu diz eu sou visual ou auditivo e ponto, tu meio que te fecha para esses outros canais e tu deixa de enriquecer aquela memória de outras maneiras, tá? Então, não existem estudantes que aprendem melhor fazendo esquemas. Não existem estudantes que aprendem melhor ouvindo ou tocando nas coisas. Todas essas portas sensoriais estão ali para nos servir da melhor maneira. Inclusive, é uma coisa que no A2X a gente
promove que tu te desafie fora dessa zona de conforto do que eu tô acostumado, do que é o meu hábito de ficar vendo videoaula e anotar, mas que tu possa daqui a pouco fazer uma recuperação ativa do teu conteúdo que tu recém viu, caminhando pela tua casa, explicando em voz alta, ouvindo a tua própria voz e depois fazer um esquema, utilizar ao máximo os sentidos que tu puder para, enfim, para agregar nessa tua memória. Isso eu acho que é tipo mind-blowing, assim, sabe? Com certeza. Que legal, Vicenzo, ouvir, porque quando eu olho para minha trajetória, já teve momentos onde eu não conseguia aprender um determinado conteúdo, e aí eu pensava, ok, vou aprender de uma forma diferente, vou tentar escrever, começar a explicar para alguém, contar para alguém essa história, o que também me ajudou a entender que não é só de uma forma que tu vai aprender, não é só vendo, não é só escrevendo, mas assim, se tu tem mais de um estímulo, por que não pegar 5% de um estímulo, 10% do outro, não precisa focar só naqueles 70 que tu pensa que é o visual que tu vai aprender. Pode abraçar os outros também de uma certa E forma. aí eu volto no que a gente falou mais cedo, das ilhas de conhecimento. Quanto mais entradas a gente tiver para aquela ilha, mais fácil vai ficar tu acessar aquele conhecimento, porque ela vai fazer parte de um hub ali, de uma rede mais complexa. Então tu pode vir por aqui, por ali, tu vai conseguir acessar aquela informação a partir de diferentes inputs, sabe? E não só daquela mesma maneira, né? Que na hora da prova tu não vai estar com as tuas figuras, na hora da prova tu não vai estar ouvindo a voz do professor. Às vezes vem, a gente sabe que, não, eu lembro quando ele falou tal coisa. Mas quão mais complexa for essa rede de informações que tu criou durante o teu estudo, mais fácil vai ser na hora de marcar o X ali na prova. E isso, então tu vai depender daquele famoso momento clássico que tu tá na prova e tu lembra da resposta que tá escrita com marca-texto da tal cor no post-it em tal lugar, em qual lugar da página, porque todo mundo já passou por isso. Exato. E de novo, isso funciona, isso, ok, as pessoas passam por isso e lembram de fato. Mas eu tenho certeza que isso não é para a maioria das matérias. Então, por que se restringir a isso, né? Então, essa que é a mensagem dos learning styles, dos estilos de aprendizagem, que na verdade estão muitas vezes limitando o teu próprio esforço, o teu estudo consciente, sabe? Essa que a gente não quer mais, que tu, como um aluno A2XMed, não caia mais, tá? Indo para a conclusão aqui do nosso estudo, antes de passar o resto do gabarito, que eu sei que vocês estão ansiosos, né? Então, assim, os fatos verdadeiros, as afirmativas verdadeiras, até não foi o maior problema para aquele público de 1.000 pessoas lá, russas, identificar. Então a maior parte deles até conseguiu chegar na maioria das respostas certas, tá? Ainda que alguma que outra lacuna. Mas os neuromitos foram muito prevalentes nessa mesma população. Então olha como é diferente, né? A capacidade de identificar algo como correto não protegeu que eles caíssem em neuromitos. Então se coloca de fato como como duas competências realmente separadas e diferentes, né, Clay? Uma coisa é tu estudar e acumular conhecimento. Outra coisa é tu ativamente pensar criticamente sobre afirmações, né, e desmistificar o que não é verdade, o que é falso, né? São trabalhos muito diferentes e complementares, né? É uma posição que o estudante vai tomar. Ah, eu serei apenas um estudante passivo, aprendendo e não sendo crítico. Por exemplo, agora o doutor Vicenço está nos comentando, está compartilhando essas informações, mas você aí de casa, tu pode de fato se pensar de fato isso é verdade ou não, vou pesquisar sobre. Então a gente tem que ter esse senso crítico que os universitários, quando entram na faculdade, eles vão tomar seus partidos. Ou eu vou ser aquele que baixo a cabeça e anoto tudo e vou tomar tudo como um sim verdadeiro, isso é correto, ou não, vamos pesquisar, vamos ler mais um pouquinho, ver se isso de fato não teve uma outra pesquisa que mudou, até porque no meio que tu estará futuramente, que é a medicina, sempre vai ter pontos que vão ter novas pesquisas e conceitos que a gente tinha como verdade vão cair por terra. Exatamente. E claro, a gente está aqui também, enquanto A2XMed, para facilitar esse acesso, né? É óbvio que a gente quer ganhar a tua confiança e eu estou aqui justamente fazendo essa demonstração para dizer, nem tudo que vocês vão encontrar aí fora tá baseado realmente num lastro científico, sabe? Essa dos estilos de aprendizagem, Clay, que eu sou mais visual e tal, ah, é muito utilizada, eu vejo em propaganda nessa época agora de inscrição para cursinho e tal,
Então venha que aqui o seu estudo vai ser personalizado. A gente vai entender a maneira como você estuda e te entregar o conteúdo dessa maneira. E, de novo, é tão tentador quanto o mito dos 10%, porque, caraca, se ninguém me falar a maneira como eu estudo, talvez eu não consiga aprender. Então, nossa, eu não vou jogar tempo, dinheiro, recurso fora. Eu vou lá com essa pessoa que está me prometendo isso. Quando, na verdade, ela não pode te prometer isso porque simplesmente não é verdade. Todo mundo aprende com todos os canais sensoriais. Você pode ter uma preferência, mas essa preferência está te privando do resto, tá? Vamos pro próximo? Vamos lá. Ó, aquela frase dos ambientes ricos em estímulos favorecendo o desenvolvimento do cérebro das crianças. Pra mim era total verdadeiro, mas vamos olhar aqui. Clay, olha só, o que que tu acha? É uma afirmativa falsa. E 60% dos nossos Instagrammers lá acertaram, tá? O que na verdade aqui dá pra dizer que é parcialmente falso ou parcialmente certo, porque claro que estímulo é importante para a criança, né? Mas excesso de estímulo, e principalmente estímulo que sobrecarrega a nossa memória de trabalho, é como se fosse um barulho de fundo, assim, que tá te atrapalhando. É como se tu estivesse tentando estudar com, sabe, com, sei lá, um paredão lá batendo um sertanejo, sabe? É um barulho de fundo que tu não consegue não ouvir. E isso também serve para essas salas de aula super decoradas, bonitonas e tal. Os professores que me perdoem, assim, não sou eu que estou dizendo, né? É o conhecimento geral, tá aí para todo mundo ler. Mas isso sobrecarrega, assim, a memória de trabalho dessas crianças, né? Inconscientemente, né? A gente fala em neurologia, em neurociência, em inconsciente, não em subconsciente, tá? Então, inconscientemente, são pistas que o cérebro vai sendo bombardeado do ambiente, e isso vai tomando parcelas de processamento ali que deixam de ser usadas para o que tu realmente precisa e vão ficar sendo usadas para coisas que não importam, tá? Então, estímulo demais é prejudicial. Sim, e agora eu trago novamente o que eu havia comentado antes sobre por que que a gente vê muito jardim de infância, escola ainda dos pequenos serem tão coloridas. Muito se vai nesse preconceito É que um nós neuromito. temos de que precisa ter estímulos, que na verdade talvez não seja bem por aí. E isso também se expande, né, na faixa etária dos pequenos. Eu trabalho bastante com criança, né? Se expande também com. Sabe aquela criança que muitas vezes tem uma agenda assim de adulto? Do Hum. tipo, não, tem a creche, mas depois de tarde tem o inglês, e aí tem o judô, e de noite vai fazer, sei lá, um- uma aula de reforço, ou dança que seja. E as tarefas de casa ainda. Gente, as crianças têm que descansar. O aprendizado se dá em boa medida, em grande parte, no descanso, inclusive durante o sono. Então, garantir para elas, né, a sua soneca da tarde, garantir para elas um momento ocioso é como se fosse, sabe aquela história que a gente já falou que também descanso também é treino. Depois de puxar a carga, tu precisa parar e deixar ali as conexões se formarem. Então, o excesso de informações também nesse sentido não é não é benéfico para as crianças. Tem um ponto ótimo, não quer morrer de inanição e não dar nenhum estímulo, mas também não queremos passar do ponto em que sejam estímulos demais, tá? Até o último ponto para falar sobre isso, que a gente se pergunta: "Ah, mas isso é para quem tá ainda pequenininho, no jardim de infância". Se a gente traz agora para a realidade do vestibulando, onde que muitas vezes ele Perfeito. tá em casa estudando com multitasking, onde que ali tem o YouTube, aqui tem a plataforma, mas daí tem o livro físico. E os post-its ali, né, Clay? Não vamos esquecer. Exato, muitas informações ali, aí tem um celular com inúmeras notificações, tem o smartwatch que daqui a pouco vem uma mensagem, tu vai É, olhando, então tu acaba desfocando. Então essas multi-informações que vêm até nós, elas são mais um esgotamento mental que tu fica exato. ali ao longo do Não, eu dia. tô nesse momento orgulhoso da nossa mentora aqui, porque justamente essa é a tradução desse dado para você, que é o nosso estudante, né? É justamente reduzir a carga da memória de trabalho, porque você já tem muito o que processar, muitas informações para lidar. Então, sabe aquela coisa do menos é mais? Não, não é banda de pagode, né? É assim, é a folha em branco, é o lápis, é sabe, um quadro em branco, o menos que funciona, o simples que é eficaz, sabe? Esse é outra coisa para vocês aprenderem hoje aqui.
Indo para o nosso fim. A aprendizagem ocorre a partir de modificações das conexões entre os neurônios. Isso é absolutamente verdadeiro e a maioria dos nossos seguidores também concorda, tá? O substrato do aprendizado não adianta, ele está lá nas sinapses cerebrais. E aqui eu já vou puxar eu acho que não é o próximo, eu vou dar spoiler. Mas eu já vou explicar para vocês. A gente pode dizer, sim, que o nosso cérebro tem uma memória infinita, tá? Olha só. Isso é uma descoberta bem bacana. Na verdade, a gente não tem dados do contrário. Quando eu pensava nessa frase, eu pensava, poxa, mas é ali uma massa cerebral, né, delimitada, a gente não tem como extrapolar. Mas, na verdade, isso quer dizer que a gente tem uma capacidade, até o final da vida, de neuroplasticidade. A gente, claro que nos primeiros anos de aprendizado é maior, a infância e tudo mais, mas novos neurônios surgem ao longo de toda a vida, isso já foi comprovado, a chamada neurogênese. E não só de novos neurônios se faz o aprendizado, mas das conexões entre eles. Então a neuroplasticidade, que é onde mora o aprendizado, é onde estão as bolinhas lá da nosso Divertidamente, que a gente falou em outros episódios, a nossa biblioteca de conhecimentos, ela está justamente nessas sinapses. E elas não são rígidas, elas são plásticas. Então tu consegue fazer, desfazer, mais do que fazer novas pontes, desfazer pontes também é aprender, né? A gente tem todo um processo de poda neural que nossas crianças e adolescentes passam ao longo do neurodesenvolvimento. Então, sim, a modificação das conexões entre os neurônios do cérebro é onde está o nosso aprendizado. Isso aí, ou seja, vamos desfazer essa conexão sobre os neuromitos, acreditar que eles são de fato verdadeiros, desconectá-los e ver que de fato não faz sentido. E o cérebro direito e esquerdo? Vai facilitar aqueles que aprendem de um jeito? Gente, mito total, tá? E aqui a gente vê muita gente achando que é verdadeiro, tá? No estudo aqui, 75% dos indivíduos achou isso. 75%. A nossa amostra lá tá um pouquinho melhor, só 60%, né? 1/3 para 3/4 aqui a diferença. Melhoramos. Mas não, gente, não existe isso. Os hemisférios cerebrais, assim como a gente usa 100% do cérebro, a gente pode sim ter algumas áreas especializadas mais de um lado e mais do outro, mas a interconectividade, não só entre regiões do mesmo hemisfério, mas principalmente de um lado para o outro, é absolutamente necessária para que a gente tenha uma vida cognitiva ativa, né? Para que a gente tire o melhor do nosso cérebro. Não isso de cérebro direito é mais artístico, cérebro esquerdo é mais analítico e matemático, isso é mito, não existe nenhuma comprovação disso. Pelo contrário, a gente sabe que para exercer essas funções cognitivas, né, mais demandantes, e aqui eu estou incluindo artes, dança, olha o que não é uma sinfonia sendo executada, né, uma bailarina dançando. Isso requer os dois lados do cérebro ativados simultaneamente, né? Então, mais uma coisa que vocês já sabem que não é verdade. Vamos lá. E complementando essa questão do hemisfério dominante e tal, será que 99% das pessoas destras têm um hemisfério dominante para a linguagem à esquerda, mas só 70% das canhotas? Isso aqui é uma afirmação para talvez dar um nó na cabeça de vocês, mas isso é verdade, tá? Olha como ficou dividido aqui, né? Pouquinho mais pessoas acharam que era falso, mas de fato é verdadeiro. A gente tem como regra, e 70% é mais que a metade, né? Então, mesmo nos canhotos, nós temos como regra que o hemisfério dominante para a linguagem é o hemisfério esquerdo, tá? Então, vocês que daqui a pouco vão entrar em neuroanatomia e como é que isso funciona, a gente tem uma região mais na frente aqui, que é a área motora da fala, a área de Broca, e normalmente ela fica no hemisfério esquerdo. A gente não tem um correlato no hemisfério direito, tá? Mas, e aí o cérebro é aquela coisa misteriosa que a gente não sabe dos porquês, mas a gente sabe que 1% das pessoas destras, que é mais ou menos aquele 1% vagabundo, vamos dizer assim, que é tipo assim, só para não dizer que é 100%, mas 30% das canhotas tem essa dominância para a linguagem do outro lado, à direita, tá? Isso tem uma implicação quando a gente vai falar de cirurgia de epilepsia e tal, que é o que eu trabalho lá no São Lucas, porque a gente vai tirar uma parte do cérebro que está doente, e isso muitas vezes implica a gente não querer mexer em áreas importantes.
Então a gente sempre tem que assumir que a área da linguagem está à esquerda. Mas se a pessoa for canhota, a gente faz alguns testes complementares para ter certeza disso. Então isso tem uma implicação clínica muito legal. E é uma curiosidade aqui do nosso neuromundo, né? Para ficar no uso do prefixo neuro, que faz mais sentido e não é tão pseudociência, né? É, mas confesso, e assim, contar só pra vocês, de quando eu era mais nova, eu já havia ouvido falar sobre, eu ficava, tá, por que que eu não começo a desenvolver um pouco mais esse meu lado canhoto da coisa, de esquerdo? E aí teve uma época que eu comecei a tentar escrever com a mão esquerda. Viu Todos só? os dias eu escrevia um pouquinho pra tentar desenvolver, até que eu fiquei, gente, não vai dar certo, vou aceitar que eu sou destra, ponto, acabou. E isso é uma questão de dominância. Não é como se o outro lado não pudesse assumir essa função se suficientemente estimulado, né? Na repetição mesmo, tentativa e erro. Acontece, o cérebro é plástico, como eu falei, até o final da vida. Mas a dominância nos dá uma noção do que é talvez um caminho mais fácil, né? Um atalho. Não precisar ficar treinando se não for o caso de precisar, Tal né? qual eu fiz, a fim de estimular o que não precisava. E a memória humana, não, ela não tem um fim conhecido, né? Então, ela é um fato verdadeiro. Esse aqui a gente não botou no Instagram pra saber, mas a gente tem infinita capacidade de refazer conexões, fazer novas, tirar velhas. Então, claro que isso fica mais, o elástico fica mais ou menos possível de ser trabalhado conforme a idade. Mas aqui a mensagem é para vocês, né, que estão aqui conosco buscando aprender, buscando acumular o conhecimento para passar na prova. Acho que mais de 1 hora já de podcast, mas hoje a gente fez aqui essa entrega completa para vocês, né? Tem muitos mais neuromitos que estão na nossa formação, na nossa plataforma, no dia a dia com os nossos mentores. E se tem uma coisa que não é neuromito, né, Clay, é que existe um jeito certo de estudar. Existem algumas leis que regem a maneira como o cérebro funciona, os fatos, certo? E são esses fatos que a gente vai aproximar, e a gente aproxima de você, que é nosso mentorando aqui na 2xMed, para que tu, né, corra a favor da tua máquina, tu nade a favor da correnteza e não contra ela. Que isso muitas vezes é a diferença naquela motivação, porque tu vai botando energia em algo que não funciona e tu vai morrendo aos pouquinhos, né? Tempo, energia e eficiência é o que a gente precisa alinhar, tirando os neuromitos da frente e lidando com os fatos da realidade. Então essa que é a mensagem, né, Clay? Muito bem ponderado, Vicenzo. Porque é isso, a gente traz nossos mentorados para definitivamente pegar na mão deles e mostrar um caminho mais facilitado, porque as pesquisas já estão aí, a gente vai lá, se debruça sobre elas e entende qual que é a verdade através delas, e não nos deixar cair nesses neuromitos que a gente, por vezes, a gente acaba aceitando como verdade e acaba não pesquisando se de fato eles são Eu verdadeiros. acho que a moral é essa, não dá pra gente confiar em tudo que a gente vê. Vamos desenvolver esse músculo do pensamento crítico e a gente está aqui para te ajudar. Então o QR Code está aqui na tela. Mais uma vez lembrando vocês, conhece um pouco mais do nosso trabalho, já escanei agora, eu sei, já fui vestibulando de medicina, tu vai querer agora aí correr para as tuas listas de matemática. Faz isso agora, senão tu não vai voltar, tá? E vai ser um prazer te receber aqui com os nossos mentores, com a Clay inclusive, né, te guiando com toda a experiência que ela já mostrou para nós num outro episódio aqui no podcast, que já tá aqui do lado também para tu quiser conferir um pouquinho mais. E acho que é isso, né? Foi um super papo aqui. Agradecer a presença de vocês e a tua também, Clay. Muito obrigado. Muito obrigada, Vicenzo, e a gente vê vocês logo, logo sendo mentorados aqui da 2x para a gente conquistar aquela aprovação. Até porque, se for para estudar mais um ano, Que seja para provar, né? vamos lá. Valeu, Abraço. pessoal. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.